Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Aguarda. Jornal da Meia-Noite, na Rádio Observador, uma edição da Laura Figueiredo. E começamos, Laura, com Luís Marques Mendes. Aconselha o Governo e a oposição a terem humildade democrática. No discurso que fez esta noite na Universidade de Verão do PSD, o ex-líder do partido afirmou que não é possível viver em campanha eleitoral permanente. Luís Marques Mendes lamenta o facto de se viver num clima de crispação constante. Eu olho às vezes para a vida política nacional e parece que vamos ter eleições nos próximos meses. É tudo num clima de crispação, da direita à esquerda, um clima quase de campanha eleitoral. Acho que era importante olhar para estes exemplos, mas não há apenas os exemplos no PSD, há também Mário Soares e outros exemplos. É preciso um pouco humildade democrática, sentido de responsabilidade, alguns entendimentos políticos, não precisam ser muitos, mas há alguns, para o país seguir em frente. O país é mais importante que a circunstância que somos cada um de nós. O ex-candidato presidencial aproveitou também para dizer que considera que a revisão constitucional não é necessária nem uma prioridade. Realça, no entanto, que pode ser positiva se for cirúrgica. Ao final da tarde, à chegada a Castelo de Vite, onde decorre a Universidade de Verão, Luís Marques Mendes tinha já prestado declarações aos jornalistas, garante que o seu tempo na política chegou ao fim. Isto é algum regresso à ação política? Não, não é. Para mim, a ação política, em termos de cargos políticos ou de candidaturas a cargos políticos, acabou. Foi uma fase da minha vida. Gostei umas vezes, gostei menos outras, mas essa fase terminou. E, portanto, este aqui é um contributo cívico e de cidadania e, sobretudo, aceitei porque eu hoje venho falar em homenagem ao Dr. Francisco Pinto Balsemão. Luís Marques Mendes está, no entanto, disponível para regressar ao comentário televisivo. Diz que já tem várias propostas, mas afirma não ter pressa. E, Laura, o Governo confirma um segundo português desaparecido na sequência das inundações no Nepal e no Tibete. Trata-se de um homem e de uma mulher. A informação é avançada à Rádio Observador pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que garante estar a acompanhar a situação ao minuto. Há já 160 mortos confirmados e pelo menos 600 pessoas desaparecidas. A tragédia aconteceu na sequência de uma avalanche de gelo e rocha que provocou uma enxurrada na zona da fronteira entre o Nepal e o Tibete. O Presidente da República, António José Seguro, enviou já uma mensagem de condolências ao homólogo do Nepal. Em nome pessoal e do povo português, o chefe de Estado apresentou as condolências às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação às pessoas feridas. E seguimos com o diretor nacional da PSB, não garante os 200 agentes pedidos pelo autarca de Lisboa até ao fim do ano. Luís Carrilho considera que ainda há muitos agentes em falta, não só em Lisboa, mas em todo o país. Esta noite, em entrevista à SIC, o diretor nacional da PSP analisou os números provisórios sobre a criminalidade conhecidos esta semana e garante que o aumento de agentes da polícia em Portugal ainda é insuficiente. Temos feito desde 2024 um grande esforço de aumento do número de polícias na Polícia de Segurança Pública. Insuficiente, em primeiro lugar, para o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, ou melhor, insuficiente em primeiro lugar para Portugal. Todos nós queremos mais polícias. Para Lisboa, o grande problema não é o número de polícias que mandamos para Lisboa, é o número de polícias que saem de Lisboa. Nós, este ano, com a escola de formação que acabou em maio, tivemos que e tomamos essa decisão, as fronteiras são muito importantes, 360 dos polícias foram para os aeroportos. Já percebi que não... Os outros 190 foram para Lisboa. O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, que não se compromete com o pedido feito por Carlos Moedas de mais 200 agentes na capital. E seguimos, Laura, com o Ministério da Saúde, que vai decretar serviços mínimos para a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar.
Está marcada para os dias 14 e 28 de setembro. Esta tarde, a Ministra da Saúde, a direção do INEM e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar estiveram reunidos com o objetivo de chegar a um acordo para a greve ser desconvocada. No entanto, esse entendimento não foi possível. A Ministra ainda tem esperança que a greve venha a ser desconvocada, mas, para precaver, anunciou já a marcação de serviços mínimos. Avançaremos de imediato com a marcação de serviços mínimos, porque caso a greve, enfim, não, ou venha a ser suspensa, neste caso, se vier a ser suspensa, não serão naturalmente necessários os serviços mínimos. Mas se não for suspensa, nós temos de garantir, naturalmente, que os serviços mínimos estão assegurados. Por isso, é tudo quanto temos para vos dizer e, mais uma vez, referir que a reunião foi, de facto, muito construtiva. Ana Paula Martins, que avança ainda que na próxima semana o Presidente do Conselho Diretivo do INEM vai analisar de forma mais detalhada as reivindicações dos trabalhadores. Antes da Ministra, falou o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, que admite que existiram algumas aproximações entre as partes. Houve uma aproximação quanto ao Governo conseguir nos garantir que as atuais 56 ambulantes de emergência médica se mantêm quase na totalidade, ou salvo raras exceções, disponíveis para socorrer os cidadãos, que essa é a nossa reivindicação. Também, enfim, aproximação, no caso das ambulâncias TIV, de que se possa eventualmente avançar com projetos piloto para análise e posteriormente decisão mais tarde. Nós, enfim, demonstramos essa flexibilidade também de receber a contraproposta e analisá-la para tomarmos uma decisão futura. O Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar em declarações esta tarde na sede do Ministério da Saúde, em Lisboa. E no futebol, Laura, o Benfica entra esta quinta-feira em campo, na Dinamarca, frente ao Aarhus. É o último obstáculo para a qualificação para a fase de Liga da Liga Europa. Da primeira mão, os encarnados trazem uma vantagem de 2 golos depois da vitória por 3-1 no Estádio da Luz. Na antevisão à partida, o treinador das Águias, Marco Silva, afirma que o desempenho do primeiro jogo foi positivo, mas prevê um adversário com pressa para marcar. A nossa estratégia tática tivemos muito bem no jogo também. Sei que sofremos um gol que completamente evitável no momento que tínhamos bola. Mas taticamente estivemos bem, ajustámos algumas questões de posicionamento da nossa linha média que funcionou também bem. Esperamos um jogo difícil, um adversário que naturalmente vai querer reagir, um adversário que vai querer ter um impacto desde o começo do jogo e, como disse há pouco, é um jogo que vai exigir que estejamos a um nível muito bom para passar. Marco Silva, que ganhou hoje um novo reforço para o plantel dos encarnados, o internacional português João Palhinha. O treinador do Benfica diz estar satisfeito com mais uma entrada, mas ainda quer mais. Quando contratamos um jogador como o João para o nosso clube é porque acreditamos que vai realmente acrescentar algo importante. Eu tinha falado muito do perfil que procurávamos para aquela posição, portanto, e nesse aspecto decidimos ir pelo João. É um jogador como todos os outros que tentamos contratar e eu percebo a vossa questão e a curiosidade por aquilo que são as nossas opiniões e o impacto que pode ter ou não. Quando contratamos jogadores é para tentar que o Benfica seja mais forte e esse foi o objetivo com o João. O médio norueguês Fredrik Arsnes está fora das opções do jogo desta quinta-feira devido a uma lesão. Por outro lado, o central Circati está convocado, pode estrear-se de águia ao peito. Esta partida entre Aarhus e o Benfica a contar para a segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa tem apito inicial às 7 da tarde. Relato e comentário aqui na Rádio Observador, numa emissão especial de desporto que arranca às 6h40. Para já, com 9 minutos para lá da meia-noite, Laura Figueiredo, vamos a outras notícias que importa destacar nesta noite. Mais de 20 anos depois, o homem acusado de ser o autor dos ataques do 11 de setembro vai a julgamento, mas só em 2028, é o que avança a NBC News. O arguido é acusado de orquestrar o plano para despenhar aviões sequestrados contra o World Trade Center em Nova Iorque e o Pentágono a 11 de setembro de 2001. Está detido numa base naval dos Estados Unidos, em Cuba, desde 2006. Milhares de habitantes de Ceuta concentraram-se esta quarta-feira em frente à sede da delegação do Governo para exigir a expulsão dos migrantes ilegais que continuam nas ruas. É uma manifestação que acontece quase um mês depois da entrada de milhares de migrantes na cidade de Ceuta, vindos de Marrocos. O protesto aconteceu um dia depois de o Governo espanhol ter concretizado a nomeação de um comando único para coordenar a resposta à crise, uma reivindicação que a cidade autónoma tinha já colocado há semanas.
José Mourinho garantiu hoje uma vitória em casa do Real Madrid no regresso do internacional português ao Bernabéu, 13 anos depois. O Real Madrid goleou a Real Sociedade por 4-1, com um hat-trick de Mbappé, também um golo de Vinícius Júnior. Com esta vitória, a equipa comandada por Mourinho sobe ao primeiro lugar da La Liga, com os mesmos 6 pontos que o Sevilha e o Betis em 2 jornadas. Ponto final na edição da meia-noite com a Laura Figueiredo, que está de regresso esta quinta-feira a partir das 8h30 da noite. Muito provavelmente depois disso, porque vamos ter emissão especial de desporto, provavelmente no Jornal das 10, mas vamos voltar a ouvi-la esta quinta-feira. Um abraço, Laura, bom descanso. Até amanhã. Este programa tem o apoio de BetClick.